Bom dia, eu sou o professor Kleber Jamal. Vou continuar as aulas sobre fisiologia vegetal. Nesta aula a gente vai falar sobre a importância da transpiração na planta. Então, o que seria transpiração? É a eliminação de água na forma de vapor. No caso da aula anterior, a gente viu sobre gutação, que era a eliminação da água na forma líquida. Então, aqui no caso, nós temos dois tipos de transpiração importante na transpiração da planta. O que acontece? Nós temos a transpiração estomática, que depende do quê? Do sistema do estômago, que seriam essas aberturas aqui que nós temos na planta, e ela tem controle nessa respiração, nessa transpiração. E temos a transpiração cuticular, que não depende da planta. Então, a cuticular seria o quê? A transpiração de acordo com a espessura da cutícula, então ela sempre vai transpirar na cuticular, então ela não tem o controle, que seria mais físico. A transpiração estomática, nós temos aquele processo de abertura e fechamento do estômago, dependendo da concentração de água que a planta tem no interior ali das células guarda. Então o que acontece? Aqui temos alguns experimentos para mostrar o porquê que a planta, que ela faz a transpiração, né? Um experimento bem simples, né? Por exemplo, quando a gente vai numa estufa, a gente sempre vê a vapor d'água, às vezes condensa água nas paredes ali, né? Geralmente de vidro ou de plástico da estufa. Aqui tem um experimento que coloca a campânula, né, na planta. Então o que acontece? A gente coloca a planta, deixa ela mais ou menos um tempo, claro, com água aqui, né, no vaso, e o que acontece? Depois de certo tempo de colocar a campânula, a gente vai ver vapor d'água assim preso no vidro. Então é uma prova da transpiração. Outra coisa, a gente pode colocar no experimento também, coloca uma folha aqui de cobalto, né, com cobalto. O que acontece? Quando o cobalto está seco ali no ambiente seco, o que acontece? Ele fica azul. Quando o cobalto recebe água, né, fica hidratado, o que acontece? Essa fita aqui, ela vai se tornar rosada. Então, provando o quê? Que a planta transpira, porque ela libera a água e vai o quê? Provocar essa reação aqui nessa folhinha de cobalto. Então, é um experimento para provar. Mas aqui nós temos outro experimento, que seria, nós chamamos de potômetro. O potômetro já é um experimento mais elaborado, para quê? Para medir a velocidade da transpiração. Então, por exemplo, eu pego um tubo aqui de estaçato, né, e faço um sistema com Becker. Então, eu encho d'água, aqui eu coloco uma rolha e a planta ela fica presa aqui. Então, aqui não tem contato com o ar. Então, aqui fica cheio d'água, que está sapo, com um tubo ligando, aqui também cheio d'água. O que acontece? À medida que a planta começa a transpirar aqui, ó, nós veremos o que? A planta também perde água. Então, o que acontece? Começam a formar bolhas de ar. Então, essas bolhas de ar vão seguir do quita-sapo para o tubo aqui, para o Becker. Então, isso prova o quê? Que a planta está transpirando e ela perde água, principalmente em dias quentes. O que acontece também? A gente consegue medir a quantidade, né? Pela quantidade de água, né, de bolhas de ar que foi do outro lado, a gente consegue fazer uma medida para saber o tanto de água que a planta acabou perdendo, porque é o que ela absorveu aqui, transpirou, e essa quantidade de ar, bolha de ar que vai para o Becker aqui. Então é um método que mede, é mais preciso a velocidade. E existe outro método que a gente faz o quê? É um método graviométrico de pesagens rápidas. Então eu retiro uma folha, vou pegar uma balança de precisão e vou medir o peso, né? Vou aferir o peso dela e, por exemplo, ela tem 1 grama. À medida que a gente vai fazendo sucessivas medidas, né? Minuto a minuto, e eu consigo fazer um gráfico. Ela vai perder peso bastante até acabar, até o estômago fechar, que é a hora que ela perde mais água por transpiração. Então vai 1 grama, né, 0,9, 0,8, até aqui ela vai transpirar bastante, então ela vai perder bastante peso, né, por causa da água que ela está perdendo na forma de vapor.
vai chegar um ponto que ela vai meio que estabilizar, ela vai perder menos. Aqui ela cai vertical e aqui ela vai demorar mais. Então aqui seria só a transpiração cuticular. Então a cuticular, que eu comentei, a folha pode estar morta, a planta está morta, mas ela vai estar perdendo água ainda, até secar, né? Então aqui é um método graviométrico de pesagens rápidas, muito utilizado em laboratório, porque é um método simples, você vai medir e dá para fazer um gráfico rapidamente e entender como que é o processo de transpiração da planta, né? Muito importante, né, na agricultura, vocês vão entender por que a gente mede, por que tem tantos métodos para entender a transpiração da planta. Aqui tem alguns fatores que agem, né? Fatores que agem na transpiração, a temperatura, claro, eu não vou fazer uma plantação se eu não medir a temperatura, saber como que é a temperatura. Tanto que em locais frios, as plantas elas não suportam muito. A variedade de plantas que suportam frio é muito pequena. Nas regiões tropicais a gente tem muito mais plantações, a gente consegue fazer mais agricultura, né? Então a temperatura acelera a transpiração até um limite, né? Porque chega um ponto que a temperatura acaba matando a planta, então até um limite. A do solo é indireta, então depende da quantidade de água, né? Saturação de água no solo, né? Mas com certeza quando o solo está mais ele está mais úmido, está mais cheio d'água, o que acontece? A planta vai transpirar mais, com certeza, mas a gente fala que é um fator que age indiretamente. Ó, o estado higrométrico, né, e a ventilação, o que acontece? Então o estado higrométrico seria a umidade relativa do ar. Quanto maior a umidade relativa do ar, a planta vai transpirar menos. Por quê? A umidade relativa, então tem muito vapor d'água, então atrapalha a transpiração da planta, né? Que acontece às vezes o processo de mutação. Por isso tem muito vapor d'água, a planta não consegue transpirar, então ela acaba fazendo o processo da aula anterior, que seria a mutação. Então é inversamente proporcional. Quanto maior a umidade de ar, menor a quantidade de transpiração. A ventilação acaba acelerando, porque tira na folha, acaba tirando aquele vapor da água que tem em volta da folha, então ela aumenta, acelera a transpiração também. A luz também é um processo externo que acaba aumentando a temperatura. O que acontece? Então a planta vai transpirar mais, se tem mais luz, vai ter maior temperatura, vai transpirar mais. Então esses seriam os fatores externos, né? Os internos são mais fáceis, né, de entender, porque a área de evaporação, então com uma folha muito maior, uma folha mais larga, vai ter mais transpiração. A espessura da cutícula, eu posso pegar uma planta na Amazônia ali que tem uma cutícula mais fina, ela vai transpirar mais. Aí se eu pego uma planta, por exemplo, na caatinga, né, de plantas xerófitas, o que acontece? Ela vai transpirar menos, porque a cutícula dela vai ser mais grossa, então transpira menos devido ao clima semiárido da caatinga. A quantidade de pelos acaba influenciando na transpiração, porque o pelo ele acaba, a incidência de luz vai ser menor na folha, na superfície, e o que vai acontecer? Ela vai diminuir a temperatura, teoricamente, da folha, então vai o quê? Diminuir a transpiração. O grau, né, de abertura e fechamento de estômago, a gente vai ver que tem plantas que abrem e fecham o estômago, dependendo do horário, porque a abertura e fechamento do estômago depende de vários fatores também. Se a planta está precisando de gás carbônico para eliminar oxigênio, então depende da umidade de ar, depende da concentração de água ali, então, mas o grau de abertura vai influenciar diretamente na transpiração, porque se estiver aberto, mesmo se ela estiver absorvendo gás carbônico, né, que seria um mal necessário, ela precisa abrir o estômago, ela vai perder água por transpiração. Então é uma compensação que a planta faz, né? E a quantidade de vacúolos, quanto maior quantidade de vacúolos volumosos, a planta tem mais vacúolos, ela vai transpirar mais, né? Então é isso que acontece. Então aqui seriam os fatores internos, né? Seria da estrutura da planta. E quais seriam a importância, qual seria a maior importância da planta? Primeiro, que a planta,
se a gente comparar com o animal, a planta não tem o coração. Então, o que acontece? A transpiração, ela impulsiona o quê? A circulação dos fluidos, dos líquidos da planta. Importantíssimo, porque a planta ela consegue fazer a circulação desses nutrientes da água, né? Outra coisa, processo para esfriar a planta, esse líquido circulando, dependendo da transpiração, vai acontecer o quê? O esfriamento da planta, muito importante em plantas que vivem, né, plantas de sol, vivem em locais bem quentes. Manter a pressão da água na célula, então aquela água, ela é mantida por causa dessa transpiração, então a água fica lá dentro. Então se a gente olhar, por exemplo, um dia quente, com a temperatura maior, o que acontece? As plantas vão transpirar mais. Se eu pegar um dia frio, elas transpiram menos. Por quê? Primeiro, a temperatura influencia muito na transpiração, né? Se ela transpira menos, a circulação é menor. Então, no dia frio, ela dá uma acalmada, ela transpira menos. A própria temperatura externa, a quantidade de vapor d'água, a umidade relativa do ar, então ela é diferente. Geralmente, o frio está relacionado também com... ele absorve o calor da planta, então ela não precisa fazer a circulação, ela já tá fria, né? Internamente também ela fica fria. Então seria o que? A importância da transpiração. Aqui, o que vocês têm que recordar? Então, existem dois tipos de transpiração, né? Que é a eliminação de água na forma de vapor, a estomática e a cuticular. Lembrar que a estomática ela consegue ser controlada pela planta, né? Alguns experimentos, ó, da campânula, do cobalto, o potômetro, né, para medir a velocidade da transpiração, o método graviométrico, né, de que mede, né, vai pesando a folha, né, até vai vendo o peso dela para entender quanto que ela está perdendo, né, de água, e os fatores, né, e a importância da transpiração para a planta. Então era isso que eu tinha que falar dessa aula. Espero que eu resolvi a dúvida de vocês, mas se tiverem alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui no vídeo que eu vou responder posteriormente. Pessoal, até a próxima aula. Tenham um bom dia.